Uma produção do Laboratório de Rádio Jornalismo da UERJ. Sabe aqueles prédios que logo de cara chamam a sua atenção? Que é impossível não olhar quando você passa em frente? Seja pela beleza, grandiosidade ou até mesmo por destoar de tudo ao seu redor? Nesse podcast, vamos te apresentar a história desses edifícios, passando pelo projeto arquitetônico e chegando até o funcionamento nos dias atuais. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à sua viagem no tempo pelas ruas do Rio de Janeiro Antigo, com o Não É Só Fachada. Eu sou Larissa Carqueja. E eu sou Amanda Cruz. E a partir de agora, vamos te guiar por esse passeio que começa nos séculos passados e segue até o presente. Acompanhe nossos conteúdos também no Instagram, seguindo o @NãoÉSóFachada e compartilhe com a gente suas impressões sobre esse e outros edifícios clássicos da cidade maravilhosa. E vamos começar o nosso passeio. Chegamos ao Flamengo por volta das 3 horas da tarde. Era um domingo agradável, com céu azul e aquele vento fresco de verão. Fazia sol depois de uma sequência de dias chuvosos, coisa que infelizmente estava se tornando muito comum para o Rio de Janeiro. E se você é carioca ou conhece sabe que chuva não é nossa praia. Literalmente. E o tempo estava perfeito para passeios a pé, como aquele que estávamos fazendo. Enquanto caminhávamos por um dos bairros mais tradicionais da cidade, passando por suas ruas de sombra, cobertas por árvore e prédios da década de 60, era impossível não se sentir imerso em sua história. O bairro é quase tão antigo quanto o próprio descobrimento do Brasil. Os primeiros relatos sobre o Flamengo datam de 1503, do navegador Gonçalo Coelho em uma expedição que dava na atual Praia do Flamengo. E como não sentir um ar nostálgico nesse bairro que é testemunha viva da história arquitetônica do Rio, com prédios imortalizados como o Castelinho do Flamengo, de 1916, e o edifício Biarritz, construído em 1937, e que se tornou um dos nossos maiores exemplos de Art Deco. Essas construções representam bem o estilo do bairro, residencial e clássico. Então, nada mais emblemático e justo do que começar nosso podcast com um episódio que se passa no Flamengo. E é exatamente no pequeno e clássico bairro Carioca, virando na Rua do Pinheiro, número 10, logo na esquina, que fica a sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. O prédio, imponente de influência europeia, se erguia à nossa frente e atraía os olhos de quem passeava. Com apenas um andar e o pé direito muito alto, a construção, datada de 1904, era o nosso destino. Sua fachada, na cor creme, chamava atenção pela sua beleza. O prédio, formal e cerimonioso, possui proporções clássicas. Sim, bem naquele estilo greco-romano. Sabe aqueles prédios da antiguidade clássica, retangulares, com um topo triangular, muitos arcos e pilastras? Então, mas sem as pilastras. O IAB, assim como esses que descrevemos, é cheio de ornamentos, desenhos geométricos em alto relevo, paredes largas e janelas amplas. Mas é no seu interior, com suas espessas e sólidas paredes de pedra, que se estendem quase até o teto, que o clássico encontra a modernidade. Assim que entramos no enorme salão principal, de apenas um ambiente, nos surpreendemos com a amplitude do espaço interno e a intensa luz natural que entrava pelas várias janelas. O edifício já teve muitas funcionalidades, desde a sala de máquinas no século XX até chegar a ser abandonado pelo Estado e invadido por moradores de rua, para hoje, fazendo jus à sua importância arquitetônica e histórica, ser a sede nacional do Instituto de Arquitetos. E você está enganado se pensa que ele é só isso. A história do prédio de hoje se inicia lá na década de 80 do século XIX. Tudo começou com a Companhia de Ferro Carril Jardim Botânico. Essa era uma importante usina que tinha a linha dos charmosos bondes da cidade do Rio, que nessa época eram movidos a tração animal. Com as inovações tecnológicas, não demorou muito para que esses bondes passassem a ser movidos por energia elétrica e se tornassem cada vez mais úteis e presentes na vida dos cariocas. Então, a usina foi logo passando por ampliações e o prédio se tornou cada vez maior para manter todas as máquinas. Infelizmente, no ano de 1897, uma explosão de uma caldeira dentro da usina mudaria o rumo do progresso da estrutura. Grande parte do prédio foi comprometido e o estrago foi tão grande que o impacto da explosão abalou boa parte do bairro do Catete. Logo no ano seguinte, em 1898, o arquiteto Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoá foi responsável pela restauração do prédio do modo que conhecemos hoje. Já na década de 1960, com a desativação dos bondes, o prédio da Casa de Máquinas, máquinas com CH, passou a ser usado como garagem e oficina de ônibus.
Na década seguinte, com as obras do metrô do Rio a todo vapor, todas as edificações do complexo do Largo do Machado foram demolidas, restando apenas o prédio. Depois de tantos anos de descasos, o prédio caiu em esquecimento pelo poder público na década de 80. Um edifício tão importante para o cenário da época, que abrigou um dos primeiros meios de transporte urbano do país, agora se encontrava abandonado e virava abrigo para a população em situação de rua. O prédio passou a sofrer diversos incêndios e furtos de materiais de instalação. Mas aí, em 1986, uma decisão mudou o rumo do prédio. O Instituto de Arquitetos obteve, junto ao Estado do Rio de Janeiro, um termo de cessão de uso para restaurar o imóvel. O edifício passou então por 2 anos de intensa restauração, e em janeiro de 1988, a nova sede do IAB era inaugurada. O novo espaço ganhou a carinha que conhecemos hoje, um salão de exposição com 570 metros quadrados, além de outros ambientes como área administrativa, auditório, bar e restaurante. Depois de toda essa história cheia de obras e mudanças, em 1989, o prédio finalmente foi tombado como patrimônio nacional, pelo município e pelo estado. E merecido, né? Tanto por sua relevância histórica quanto arquitetônica. Larissa, mas peraí, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O que significa quando um prédio é tombado mesmo? Eu já ouvi esse termo, mas eu não lembro direito. Então, eu não sou nenhuma especialista, né? Mas eu fiz a minha pesquisa. De acordo com o site do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a palavra tombamento tem o sentido de registrar bens. Mas tem toda uma história por trás disso. O inventário de bens, antigamente, ficava num livro que era guardado na Torre do Tombo, em Lisboa. Daí o termo passou a ser usado na área do direito brasileiro para designar os bens registrados e cuidados pelo poder público, entendeu? Ah, entendi. Então, o tombamento é tipo um sistema legal do poder público para preservar a memória nacional? Tipo não, é exatamente isso. É o ato administrativo que vai justamente proteger os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. Ah, e também tem aqueles de valor afetivo para a população. Isso impede que eles sejam destruídos ou descaracterizados, sabe? Pelo que eu entendi, entre todas as formas de proteção, o tombamento é a mais conhecida e deve ser também a mais eficaz. Porque assim, quando o patrimônio é tombado, ninguém mais pode mexer nele. Rola uma proteção integral, né? Isso, eu li lá no site que essa é uma das ações mais importantes para a preservação de um patrimônio de natureza material. Depois do tombamento, só pode mexer no patrimônio se tiver autorização do IPHAN. Agora, um momento mais curiosidade, porque essa parte eu achei bem interessante. Você sabia que qualquer pessoa pode pedir o tombamento de um prédio? Que isso, sério? Qualquer pessoa física ou jurídica pode pedir o tombamento de um bem para que ele se torne um patrimônio de natureza material. Mas não é assim papum, né? Tem toda uma burocracia, claro. Tem todo um caminho de passar pelo IPHAN, pelo Ministério da Cultura, Prefeitura e tal. Depois dá uma olhada lá no site deles para entender direitinho. Mas eu sei que dá sim. Fiquei bem surpresa de saber. Pô, eu também. Mas, Lari, quando você fala patrimônio de natureza material, você quer dizer o que exatamente? Tipo, o que pode ser tombado? Ah, então, boa pergunta. Os bens materiais que podem ser tombados são divididos em 2 categorias: bens móveis e imóveis. Os bens móveis podem ser coleções arqueológicas, acervos de museus, documentos, peças artísticas, arquivos, enfim. É só pensar, eu conseguiria segurar isso? Se a resposta for sim, então bem móvel. Ai, gostei do macete pra lembrar. Então, bens imóveis, no caso, são os que não dá pra pegar, certo? Imagino que sejam sítios arqueológicos, sei lá, paisagens, edifícios. O IAB também, então, se encaixa nessa categoria. Sim, exatamente. Cara, muito maneiro. Pô, pra comunidade da arquitetura, o tombamento do IAB deve ser super significativo, então. Imagina a instituição mais importante da sua profissão ser considerada patrimônio histórico nacional. A preservação desse prédio mostra que ele tem um valor enorme pro país. Na verdade, eu acho que o tombamento de qualquer bem traz um peso absurdo para a relevância dele na história. O arquiteto responsável pelo projeto do prédio do IAB foi Francisco de Azevedo Monteiro Caminho A. Na época, lá no século XIX ainda, os artistas, engenheiros e arquitetos faziam viagens à Europa para aperfeiçoar suas técnicas. Aí, quando eles voltavam para o Brasil, inspiração era o que não faltava. Foi o caso de Caminho A. Em 1885, o engenheiro arquiteto baiano foi estudar em Paris, na Escola de Belas Artes, e voltou cheio de ideias, querendo contribuir para o nosso cenário arquitetônico. Na cidade do Rio de Janeiro, ele projetou e construiu o Hotel Avenida, o maior estabelecimento hoteleiro da cidade daquela época. E era grande mesmo, viu? Tinha mais de 200 quartos. Ali, acabou se tornando um ponto de encontro bem importante para a história, onde políticos de todo o Brasil se hospedavam quando vinham visitar.
Na região serrana do estado do Rio, a contribuição de Caminhoá foi tão grandiosa quanto. Sabe a Catedral São Pedro de Alcântara, aquela igreja que virou até ponto turístico em Petrópolis? Pois é, o projeto arquitetônico também foi autoria dele. O estilo gótico francês, muito marcante na fachada e no interior da construção, foi uma das técnicas que ele trouxe da Escola de Belas Artes. O IAB é considerada a entidade profissional dos arquitetos e urbanistas mais antiga do Brasil e foi fundado com o objetivo de fortalecer a discussão da arquitetura e urbanismo no país, além de valorizar a profissão perante a nossa sociedade. O Instituto atua em favor dos arquitetos, apoiando no desenvolvimento de políticas que envolvem a formação desses profissionais, e organiza, desde 1940, o Congresso Brasileiro de Arquitetos. E junto à Fundação Bienal, também é responsável pela organização da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Ou seja, não é pouca coisa não. E sabia que eles criaram eventos próprios de premiação? A premiação anual IAB-RJ é uma delas. Ela tem o objetivo de reconhecer e divulgar a produção intelectual e profissional dos arquitetos e urbanistas do estado do Rio de Janeiro, associados ao Instituto dos Arquitetos do Brasil. E tem também o Prêmio Arquitetas e Arquitetos do Amanhã. Esse já é voltado mais para o mundo acadêmico e tem como objetivo premiar, valorizar e divulgar trabalhos produzidos nos cursos de arquitetura e urbanismo ministrados nas faculdades do Rio. Desde 1988, o edifício é cenário de diversos eventos, feiras, exposições, espetáculos, entre outros. A Casa das Máquinas ostenta um caráter refinado e, embora originalmente tenha sido um prédio industrial, adaptou-se perfeitamente às funções socioculturais do Instituto de Arquitetos. Esse foi o primeiro episódio do Não É Só Fachada. Eu sou a Amanda. E eu sou Larissa. Se você quer ver mais conteúdos sobre o prédio incrível que acabamos de apresentar para vocês, segue a gente no nosso Instagram. O perfil é assim, @NãoÉSóFachada. Lá, você pode acessar outros conteúdos sobre o IAB, fotos e vídeos desse edifício clássico localizado em um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. E depois de ver a foto no nosso Instagram, comenta no post do episódio. O prédio é como você estava imaginando mesmo? Quer saber a história de algum prédio do Rio? Manda pra gente que a gente conta. Esse podcast foi produzido como trabalho final para a disciplina Laboratório de Radiojornalismo do professor Andrioli Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Você confere estes e outros episódios no nosso feed, procurando por Laboratório de Podcast Narrativo no seu aplicativo de podcasts favorito. Se gostou, siga nosso Instagram em @podcastnarrativo. Obrigada e até a próxima.